vão entrar os condenados à morte. E os condenados à morte, eles eram mortos pelos animais ferozes ou pelos gladiadores que venceram as suas lutas no início do show. Então os condenados à morte estavam no final do show para entrar. Paulo diz, Deus nos colocou no final da fila. Somos condenados à morte. Mas vocês não. Vocês aí em Corinto, vocês são outra história, né? Vocês estão acima. Paulo está numa ironia aqui danada. Deus nos colocou aí no fim da fila do espetáculo da morte. Mas vocês não, vocês estão acima de tudo, de qualquer suspeita. Vocês são crentes assim, vocês são demais, Paulo está dizendo. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Percebe o tom de ironia que Paulo está dizendo? Né? Nossa dedicação a Cristo, parece que a gente é louco, Paulo diz. Nos faz loucos. Paulo está pregando certa feita, numa das suas audiências, e um dos líderes, né, um dos governantes, chamado Festo, dos governadores, depois de um longo discurso, onde Paulo vai falar do seu testemunho, Paulo vai falar da cruz, da ressurreição, o cara interrompe ele e diz, Paulo, você está louco. As muitas letras te fazem delirar, você enlouqueceu, você está insano, Paulo. Então, Paulo está dizendo, vocês, parece que a gente é louco, a nossa dedicação a Jesus parece que nós somos loucos. Mas vocês afirmam ser sábios, né? Então vocês é que sabem. Nós somos fracos, fraquinho, a igreja é fraquinha. Vocês é que são fortes, olha a ironia do Paulo. Vocês são respeitados aí em Corinto, nós somos ridicularizados. Então Paulo, além da ironia, agora ele vai também cutucar os coríntios a respeito do pensamento que os irmãos ali tinham sobre ele, Paulo. Então Paulo está dizendo, então é assim, né? Eu sou louco. Então está certo, vocês é que são sábios. Eu sou fraco? Então tá, vocês é que são fortes, né? Vocês são respeitados? Então tá bom, eu é que sou humilhado. É importante entender um pouco mais sobre isso, porque Paulo está sendo tão irônico e dizendo isso. Por que ele está tão irônico aqui no tom da fala? Por causa da ideia, gente, que o pessoal tinha de como deveria ser o estilo de vida do cristão. E principalmente do líder cristão. Eu vou repetir, por que Paulo está usando dessa ironia para falar com o pessoal? Porque lá em Corinto eles tinham uma ideia de como deveria ser o padrão de vida, o estilo de vida de um cristão, e também de quem é líder cristão. Então Paulo teve a rejeição do seu apostolado, ali em Corinto, em primeiro lugar, por ele não fazer parte do colegiado dos 12. Então, por ele não estar entre os 12 dos discípulos de Jesus, que foram chamados de apóstolos posteriormente, ele não era aceito como apóstolo legítimo, mas também ele não era aceito por viver essa vida sofrida. Não consideravam a legitimidade apostólica de Paulo, por ele depender de ajuda financeira das igrejas. Não consideravam o líder cristão Paulo como apóstolo, por viver sendo expulso e até surrado em tudo quanto é lugar, caluniado, ofendido, humilhado. Aí o pessoal dizia, como é que pode sair ser apóstolo? O cara precisa para comer, ele precisa de ajuda. Aonde vai, é surrado, é expulso. Não faz parte dos 12. Gente, lembrando, Paulo fundou a igreja em Corinto, ali pelo ano 49 e 50. Ele está mandando essa carta ali pelo ano 55, 56. São 5 anos e alguma coisa, de que ele ficou 1 ano e meio ali, para que essa igreja acontecesse. Então na cabeça desse pessoal, cristão não passa privação, não passa por perrengues na vida. Cristão é o sujeito que a sociedade tem que ver como bem sucedido. Ele prova e se sustenta como cristão diante da sociedade, se ele for bem sucedido, segundo os olhos da sociedade. Era o que estava na cabeça desses homens, por isso não acreditavam na legitimidade do apostólica de Paulo. E o líder então, como é que eles enxergavam? Tem que ser o cara, tem que ser o cara. Por isso que os clubes de fã-clubes se formaram ali, né? Gente, Apolo, um cara fora de série para falar. Pedro, gente, num sermão 3.000 se converteram, e por aí vai. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Então o líder tem que ser o cara, além de ser semi-divino.
dons e tudo mais. Além de ele ser esse cara, ele tem que ser semidivino, místico, dons, e tem que exalar sucesso pelos poros. Amém, gente? O cara tem que exalar sucesso pelos poros, pelo suor. Estamos falando do primeiro século, hein? Será que tem algo em comum com o nosso tempo? Hã? Hoje, gente, tem pessoas que frequentam lugares onde os pastores têm avião particular. Elas jamais congregariam ou aceitariam a liderança de uma igreja como essa, por exemplo. Porque eles não conseguem conceber a ideia, né, de ter alguém liderando a ela simples, com vida simples, com hábitos simples. Porque tem que ser o cara que exala sucesso, o cara que tem milhões de seguidores na internet, o cara que está dando entrevista nos podcasts e programas de televisão. Aí a gente vai acreditar que ele é legítimo. Era uma visão semelhante aos coríntios, por isso que não aceitaram o fraquinho, o apóstolo Paulo. E Paulo diz: tá bom, vocês é que são fortes e eu sou fraco. Vocês é que são sábios, eu preciso aprender. O Paulo estava dizendo ironicamente a ele. Já estava formatado na cabeça daqueles cristãos e líderes cristãos que tem que ser pessoas mega bem-sucedidas e populares. E Paulo disse: eu sou humilhado, eu sou escorraçado, eu não sou popular. Aliás, Jesus foi também humilhado e escorraçado, e as palavras que ele disse nunca foram populares, né? Então, uma pergunta para nós, gente: quais os critérios, os abalizadores que podemos ter para saber quem são cristãos? Aquele jeitão de crente de falar, né? O irmão que tem uma vida abençoada. Esse irmão é uma bênção e tem uma vida abençoada. Quais são os critérios para dizer isso? Né? Quais são os critérios que temos para saber se esse ou aquele líder, esse ou aquele pastor é de fato um líder cristão legítimo, um pastor segundo Cristo? Quais são os critérios que a gente tem? Talvez a gente tenha que rever numa noite como essa, né? Porque os coríntios, por causa da infantilidade espiritual, da imaturidade, tinham os critérios tortos, equivocados sobre eles mesmos e sobre como deveriam tratar e considerar os líderes espirituais. Por causa da infantilidade. Então, como é que a gente analisa assim, ó, esse cristão, esse homem, essa mulher de Deus, ela é uma bênção e a vida dela é uma bênção? Como é que a gente tira essa conclusão? Vamos colocando lá 1, 2, 3, da onde a gente tira isso? Ah, irmão trabalha na multinacional, né? O dízimo dele faz uma diferença na igreja enorme, uma bênção. Tá, ele é uma bênção. Não, irmão lá, nossa, comprou não sei o quê. Irmão lá, ele tem uma influência lá não sei na onde. Cara, de onde a gente tira esse lance de esse irmão é uma bênção, a vida dessa pessoa é uma bênção? Se a gente estivesse vendo Jesus andar pelas ruas de São Paulo, a gente diria que Jesus tem uma vida que é uma bênção? Né? Porque ele disse assim, ó, você quer me seguir mesmo? As aves têm os seus ninhos, as raposas têm as suas cavernas, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, segundo os valores de Corinto aqui, segundo os nossos, a gente diria que alguém assim tem uma vida que é uma bênção? Para a gente pensar, né? Para a gente pensar. Por isso que Paulo está sendo tão irônico. Tá certo? Se tiver pergunta, vamos lá. Paulo agora desliga o modo ironia no versículo 11 ao 14. Então ele desliga o botão ironia e no 11 ele vai dizer: até essa presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Ou seja, até agora a gente está com fome, sede, não temos a roupa necessária para os dias de frio, somos espancados daqui a acolá e não temos casa. No 12, nos afastigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Aqui ele se refere ao fato justamente em Corinto. Amém, gente? Porque nas igrejas mais pobres, Paulo pôde se dedicar ao evangelho, porque os irmãos compreenderam a necessidade dele.
e mantinham financeiramente ele. Em Corinto eles não entendiam isso, aí ele foi fazer tenda. Você pode ler lá em Atos capítulo 18. Então assim, nos afadigamos com as próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Então Paulo está dizendo, trabalhamos arduamente para poder obter sustento, abençoamos quem nos amaldiçoa, versículo 12, somos até pacientes com quem nos maltrata. No 13, Paulo diz, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo, escória desse mundo e de todos mais. Então Paulo diz assim aqui, no 13, respondemos com bondade, na parte A do versículo, quando falam mal de nós. E no entanto, até o momento a gente tem sido tratado como escória, como lixo. Então no 12 e no 13, que a gente leu agora, Paulo dá alguns insights de como se identifica cristãos e líderes cristãos legítimos. Ou seja, respondemos com bondade aos que falam mal de nós, abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata. Então Paulo dá alguns poucos itens sobre como a gente enxerga as pessoas que são uma bênção, de como a gente deveria perceber alguém que realmente é uma bênção. Então Paulo diz, passamos todo tipo de necessidade e de privação, e nem por isso paramos de pregar o Evangelho. É um indicador de cristãos, por mais que as necessidades venham, a gente prossegue, abençoamos aqueles que nos amaldiçoam. Jesus disse que a gente deveria fazer isso. Somos pacientes com quem nos maltrata. No 13, somos blasfemados e rogamos, ou seja, respondemos com bondade quando falam mal de nós. Esse mundo e seu sistema também está embutido aqui no 11, no 12 e no 13. Não é simpático a nós, não somos populares a eles, muito pelo contrário, eles nos desprezam. Então parece também que se incorporou ao jeitão cristão de ser evangélico, que nós temos que ser pessoas populares, legaizãos, né? Os pastores então têm que ser os caras simpaticão, que todo mundo acha bacana. Jesus não foi achado bacana por todo mundo, amém, gente? E Paulo está dizendo assim, puxa, a gente é ridicularizado, nós não somos populares por esse mundo e seu sistema, e a gente não vai mexer com os valores que temos para sermos populares a esse mundo e o seu sistema. Versículo 14, Paulo diz, eu acho que ele dá uma respirada agora, né? Uma respirada, eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto a vocês como meus filhos. Paulo fala admoestar, né? Essa minha ironia não é para envergonhar vocês, Paulo está dizendo, mas para pegar na mão de vocês como um pai pega a mão do filho e o leva para conversar e aconselhar num lugar reservado. É o que Paulo está dizendo sobre admoestar, e toda aquela ironia não era para ser ofensor. No versículo 15, Paulo diz, porque ainda que tivesse 10.000 aios, ou tutores, ou mestres em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Então Paulo diz aqui em outras palavras, pois ainda que vocês tivessem 10.000 mestres, ou tutores, ou aios, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Então Paulo menciona aqui, vocês poderiam ter 10.000, dá uma hiperbolizada, né? 10.000 aios, tutores. Essa palavra aqui, gente, aio, tutor, guias, mestre, na NVT vem mestre para essa tradução de aio ou tutor, é paidagogos, da onde vem pedagogo, depois pedagogia e tudo mais. Quem era essa pessoa ali, que Paulo está dizendo que ele foi, ou se o pessoal pudesse ser instruído ali, né? Era um escravo, que tinha instrução, e era encarregado de ensinar os filhos do patrão. Então Paulo diz, ainda que você tivesse 10.000 desses aí, gente capacitada e boa para instruir,
vocês não teriam 10.000 pais. Então Paulo faz um apelo à memória dos irmãos, dizendo, ainda que vocês tenham bons tutores, gente instruída para ajudar vocês, como Apolo, como Áquila, como Priscila, como Timóteo, que eu vou enviar aí daqui a pouco para levar essa carta, ou outro líder venha ajudar vocês a compreender o mistério de Cristo, discipular vocês, pastorear vocês, não esqueçam, Paulo diz, vocês só nasceram de novo porque Deus me enviou pelo seu Espírito até vocês, e a palavra de Deus que saiu da minha boca é que operou o milagre extraordinário da conversão de vocês. Paulo diz, se vocês têm um pai espiritual, vocês podem chamar de Paulo, não esqueçam isso, por mais que vocês tenham gente boa, bons tutores. Eu fiquei com vocês, alimentando vocês durante 1 ano e meio, então aqui eu paro, gente, para uma orientação pastoral para nós. Não esqueça da pessoa, ou das pessoas, que foram importantes no processo da sua conversão. Eu vou repetir. Não deixa cair no mar do esquecimento a pessoa, ou as pessoas que foram importantes no processo da sua conversão, do entendimento espiritual, das pessoas que cooperaram para o seu crescimento em Deus. Não esquece essas pessoas. É o apelo de memória que Paulo faz aos coríntios. Vocês podem ter 10.000 instrutores, tutores, bons guias espirituais, mas pai, vocês não vão poder chamar nenhum deles, porque foi eu quem levei aí o evangelho, e através da minha boca e do que o Espírito fez através da minha vida, que vocês nasceram para Jesus. Paulo faz um apelo de memória. Seja grato a Deus pela vida dessas pessoas, que foram importantes no processo da sua conversão. E digo mais, você tem como contatá-las? Talvez algumas já tenham partido para a glória, mas você tem contato com elas ainda? Manda uma mensagem de gratidão. Manda uma mensagem de gratidão. Obedece a orientação pastoral, uma mensagem de carinho. Se puder entregar um presente, vai lá, entrega, ou manda alguém entregar, um motoboy, um kit com chocolate, uma cesta de café da manhã, ou algo assim. Reconheça, gente, não deixa isso cair por terra, não seja como os coríntios. Não permita que seu coração se esvazie da gratidão por essas pessoas. Não deixa que o seu coração seja contagiado por esse Alzheimer de gratidão, né? Sabe o que é Alzheimer de gratidão? É a gente não se lembrar, né? Então, as pessoas que foram importantes no processo da nossa conversão, que nos ajudaram a crescer, elas são inesquecíveis para nós. E se você puder mandar uma mensagem vez ou outra, começa fazendo isso hoje e não perca isso, não perde esse hábito de gratidão. Esses dias eu mandei mensagem para um pastor. Ele até ficou surpreendido. E eu mandei lá um áudio para ele está meio adoecido. E eu falei um pouquinho do quão importante ele foi para a minha vida. Eu acho que ele não tinha se dado conta do quanto ele foi importante. Amém, gente? E eu acho que aquele depoimento, em algumas palavras no áudio de WhatsApp, eu acho que até confortou um pouquinho o momento de enfermidade que ele está vivendo. Então não esquece essas pessoas. A gente pode ter muitos instrutores, Paulo disse, mas pais vocês podem chamar de Paulo, porque foi eu quem pregou o evangelho a vocês. Versículo 16, Paulo diz, admoesto-vos, ele usa esse verbo novamente, né? Portanto, a que sejais meus imitadores, versículo 16. Paulo vai agora ser um tanto ousado, né? E até parece que ele está usando um pouco de soberba. Imitem a mim, Paulo diz. Mas gente, presta atenção por favor. Jesus não disse o seguinte, que se um cego guiar um cego, ambos caem na mesma cova? Foi Jesus quem disse isso? Foi. Paulo só está botando as palavras de Jesus em antagonismo. Por quê? Se deixe guiar por um cego, você vai cair num buraco. Mas se deixe guiar por alguém que enxerga e sabe para onde está indo, que além de não cair na cova, você não fica perdido no caminho. Então Paulo aqui, ele não está sendo soberbo ou arrogante. Vamos falar um pouco mais disso no capítulo 11, daqui a algumas semanas, né? Onde ele vai falar isso com mais ênfase. Mas ele diz, imitem a mim, ele diz. Então Jesus fala, um cego guia outro cego, cai os dois no buraco. Mas,
Se você se deixar guiar por alguém que enxerga e sabe para onde está indo, você não cai na cova. E além de não ficar perdido, você sabe para onde está indo. Outro dia eu estava no shopping, e aí as pessoas andando, né, assim, no corredor do shopping, e eu vi um dizer nas costas da camiseta de um garoto adolescente, uns 15, 16 anos, e eu fui apertando o passo porque eu fiquei curioso para tentar ler o que estava escrito na camisa dele. Quando eu fui chegando perto, estava escrito assim: não me siga, eu também estou perdido. Então, nessa perspectiva, irmãos, nós não podemos dizer, se não pudermos dizer às pessoas, sejam meus imitadores, é porque não há legitimidade em nosso jeitão cristão de ser. Amém? Se não podemos dizer para ninguém, ó, seja meu imitador, a gente pode botar a camiseta do garoto e dizer, não me siga, que eu estou perdido. Tá certo? Então Paulo não está sendo arrogante, Paulo sabe quem é, Paulo tem visão espiritual e Paulo sabe para onde está indo. E se alguém estava em dúvida sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a conduta cristã, eles teriam para quem olhar. Então Paulo não disse isso porque era perfeito ou porque era infalível. Quando ele diz sejam meus imitadores, é porque a conduta, a postura e o comportamento dele eram seriamente comprometidos com Jesus. Então ele estava habilitado a dizer, podem imitar a mim. Amém, gente? Então assim, ser cristão também é poder dizer, pode me imitar. Mas você é infalível? Não. É perfeito? Não, mas eu tenho uma conduta, uma postura e um comportamento seriamente comprometido com Jesus. Amém? Nós temos uma frase também do nosso meio que diz assim, olha para Jesus, senão você cai, não olha para o homem. Eu acho que isso tem um fundo de verdade, mas não de toda a verdade, né? Porque quando diz olha para Jesus, é uma maneira figurada. Como é que você olha para Jesus? Você está vendo ele? Alguém enxerga ele? Dá para colocar a mão nele? Dá para bater um papo com ele, assim, interagir agora? Jesus, ó, é assim. Não dá, então assim, é uma maneira figurada, falar, olha para Jesus. Paulo diz assim, existem pessoas que manifestam os comportamentos e conduta de Jesus, olhe para elas. E existem outras que pelo fruto você conhece uma árvore, que não manifestam o caráter de Jesus. Vai atrás dela, você cai numa cova. Então assim, se nós não podemos dizer para ninguém, olha para mim, é porque o nosso cristianismo está com defeito. Amém, gente? Nós somos frequentadores de uma igreja evangélica, mas não inspiramos ninguém. Então Paulo não é arrogante aqui. Versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, por toda parte, em cada ensino e em cada igreja. Por toda parte o ensino em cada igreja. Então é muito provável, meus irmãos, que é o Timóteo quem vai levar essa carta, né? O Timóteo que vai pegar essa carta na mão e vai levar lá para Corinto. Mas, detalhe, o Timóteo não vai lá como um carteiro, entregar uma correspondência, né? Corinto, ô irmão, quem é o responsável? Toma aqui, ó, assina aqui embaixo, dá tchau. Não, Paulo não manda o Timóteo como carteiro. Então, Timóteo vai lembrá-los, o pessoal, né? Como Paulo segue, ou seja, Timóteo, você vai lembrar o pessoal em como eu sigo, como eu vivo Cristo, como eu respiro Cristo, e como eu ando de acordo com aquilo que eu ensino em cada igreja, e em qualquer lugar onde eu vou. Então Timóteo vai até lá para dar o respaldo, daquilo que o Paulo acabou de dizer no versículo anterior, sejam meus imitadores. Então o Timóteo vai dar esse respaldo lá, porque o versículo 17 diz, ó, ele vai lembrar vocês dos caminhos, dos meus caminhos em Cristo. Então o Timóteo vai dar um respaldo e dizer, eu conheço Paulo, eu andei com Paulo, observei a Paulo muito tempo, o dia a dia de Paulo, e eu posso dizer, sigam a conduta dele. O Timóteo não vai como um carteiro, mas ele vai respaldar a conduta de Paulo, para trazer luz na vida cristã dos coríntios ali. Então vai de novo a pergunta, será que nós temos alguém que possa dizer a respeito de nós, ó, siga a conduta dele, cristã, siga a conduta cristã dela,
Está vendo aquele ali? Não, ó, aquele lá, estou indicando. Pode seguir, pode caminhar, vai atrás, porque você não vai se dar mal. É perfeito, perfeito, infalível? Não. Mas tem compromisso com Jesus. Amém, gente? Com os valores de Deus, com a palavra de Deus, com a santidade que Deus requer de nós. Então pode seguir. Então Timóteo vai lá respaldar. Além de levar essa carta, ele vai respaldar. 18 e 19, finalizando. Paulo vai dizer, mas alguns aí andam ensoberbecidos. Eu falei de presunção aí no meio, né? Lá atrás. Como se eu não houvesse de ir ter com vocês. Ou seja, alguns de vocês se tornaram arrogantes. E vocês pensam que eu não vou visitá-los mais. Paulo vai vir? Vai nada. Paulo não vem mais aqui não. Paulo não aparece mais aqui. A maioria de nós nem quer que ele venha mesmo. 19. Mas em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis não só as palavras desses que andam ensoberbecidos, mas o poder. 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então no 19 Paulo diz, eu irei logo se o Senhor permitir. E aí então vamos ver esses arrogantes, né, se apenas fazem discursos pretensiosos, ou se tem de fato o poder de Deus. Então Paulo, de fato, ele foi lá novamente. Algum tempo depois Paulo esteve lá. Veremos isso na segunda carta, lá adiante, talvez lá para o fim do ano, né? Segundo aos Coríntios. Mas aqui no versículo 19, no 19 Paulo não iria lá para fazer um debate teológico. Eu vou ir até vocês se Deus permitir. Para ver esses falastrões aí arrogantes, né? Então Paulo não quer ir lá para armar um barraco, para botar o dedo na cara, né? Para fazer um bate-boca com o pessoal. Não, Paulo está dizendo que vai lá para ter a confirmação, a constatação de que esse grupo de fato era um bando de faladores, politiqueiros no seio da igreja, ou se de repente esse pessoal estava investido de poder de Deus, ou se de repente quando abriam a boca as conversões aconteciam, as transformações ocorriam na vida de outros. Paulo só ia lá para constatar se eles eram falastrões ou se realmente estavam pregando a palavra de Deus com poder. Caso contrário, se não estivessem, ficaria claro para Paulo e ficaria claro para os demais irmãos que esse pessoal era uma fraude. Amém, gente? 20. Paulo diz que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Ele não consiste apenas em palavras, mas em poder. Então assim, Paulo vai dizer que o discurso, ele precisa cheirar. Ele não é apenas um falar bonito sobre Deus, coisas poéticas sobre a palavra, a exposição de alguma coisa bonita da Bíblia. Não, o discurso, ele precisa cheirar. Em primeiro lugar, novas criaturas. Ou seja, pessoas nascerem novamente para Jesus. O Espírito Santo pegar esse discurso e através do poder de Deus isso acontecer. Então Paulo diz que não é só palavra, mas que as palavras precisam fazer acontecer algo, transformação, mudanças. Não só filosofia bíblica, teologia, mas poder. E também diz que esse poder pode ocorrer coisas também inesperadas e sobrenaturais. Amém, gente? Então Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas que o poder acompanha. Que curas acontecem, que coisas especiais de Deus acontecem, mas que essencialmente é um poder que faz com que o Espírito Santo gere novas pessoas. 21. O que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pergunta. Ou seja, o que vocês escolhem, disse Paulo. Eu devo ir com uma vara, com um chicote, ou com amor fraternal? O que vocês escolhem? Eu devo ir para sentar o chicote, o rei? Ou vocês querem que eu vá em amor? Então Paulo finaliza essa sessão aqui com uma pergunta. Vocês querem uma correção amorosa? Ou querem uma correção na base do chicote? E aí eu finalizo com essa pergunta para nós também. Nós preferimos aprender ouvindo ou aprender apanhando?
Porque tem gente que só aprende apanhando. E tem outras que nem apanhando. O que eu quero dizer com isso, gente? É que a pessoa vai levando surra na vida inteira e não aprende. E tem outros que ouvem e aprendem. Amém, gente? Tem outros que já têm a humildade de ouvir, de baixar a cabeça, de internalizar, de refletir e aprendem. Outros precisam apanhar. Paulo disse: vocês preferem que eu vá aí para vocês ouvirem em amor? Ou vocês preferem que eu vá aí sentando a bota? Então fica a pergunta: a gente prefere ouvir aprendendo? Aprender ouvindo? Porque Deus está sempre falando. Deus está falando conosco. Deus tem falado conosco. Gente, tivemos um encontro aqui que foi de algumas lágrimas na terça-feira. Cara, foi sensacional. A sala estava assim, numa atmosfera extraordinária. Deus tem falado com a gente. A gente tem que aprender ouvindo. Amém, gente? A gente tem que receber e aprender. E não esperar para apanhar. Eu me lembro que quando era garoto, né? Eu levei uma surra só do meu pai, mas foi uma assim daquelas, foi uma. Mas bastou. Dali por diante, quando eu aprontava alguma coisa, minha mãe dizia assim: se você não parar, conta o seu pai. Eu falava: mãe, não leva para a instância superior, fica entre nós, parei. Aí o meu irmão, gente, que veio depois, levou uma surra, levou outra. E aí estava aprontando, minha mãe: vou contar para o seu pai. Ele fazia assim: conta, e vai surra. E aprontava: vou contar para o seu pai, conta, e vai surra. Cara, às vezes é assim na vida. Pessoas parece que não conseguem aprender ouvindo. Às vezes tem que apanhar. Às vezes vai aprender alguma coisa: aí pastor, aqui nessa cama de hospital é que eu fui perceber, não sei o que lá. Precisou chegar lá para perceber? Poxa! Né? Aí agora pastor, que a gente perdeu tudo, é que eu fui perceber. Precisou, poxa, perder tudo para perceber, não deu para perceber antes? Então fica a pergunta: preferimos aprender ouvindo ou aprender apanhando? Porque tem gente que só aprende apanhando, e outros nem assim, vai morrer sem aprender. Amém? Que Deus abençoe, aplauda Jesus. Pastor Luiz, se você quiser dar uma olhadinha no chat, ainda bem que você veio hoje. Ele mandou uma foto: eu estou aqui. Quando é que você falou que você estava? Em Nárnia? Não, Machu Picchu. É tipo o lugar onde o filho chora e a mãe não ouve, e se ouve também não vai lá ver o que tem, né? É esse lugar aí que ele estava. Ainda bem que você chegou aí. Vai dar uma olhadinha. Funcionou aí? Vocês conseguiram restaurar? Mandaram outro link, né? Tivemos um probleminha técnico aí, mas está rolando lá. Então, enquanto o pastor Luiz localiza o chat, eu pego de vocês aqui para a gente orar. Desse lado aqui, quem tem um pedido de oração? Jefferson. Amém. GG. A Márcia, irmã da Lília, está hospitalizada, esteve hospitalizada, né? Neuza. Rejane. Débora. Evandro. Lado de cá. Renê. Pastor Luiz. Renata. Amém. Demar. Leonor. Amém. Nossa Bia vai operar. Diego. Douglas. Selma. Amém. Pedrão. Amém. Mais algum? Messias. Amém. Pastor Luizão. Eu quero agradecer a Deus também. Minha mãe teve com pneumonia, né? Mas se recuperou assim, rapidamente. Para a idade dela, para as debilidades dela, as comorbidades dela, já está recuperada da pneumonia. E eu louvo a Deus por isso também, tá? Então eu coloco a Sorá em oração, que não está aqui com a gente hoje, porque ainda está ruim, tossindo demais e enfim,
Não vou falar o resto. Está meio ruim, tá certo? Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Pastor Luiz, fique de pé, vamos orar com o pastor Luiz. Pai do Senhor, irmãos, eu só colher os pedidos aqui do chat. A Bruninha está pedindo oração pelo seu pai e por Célia, que está com câncer metástico, né? Já numa situação difícil. A Dani pedindo oração pela sua família, por Sheila e Jonathan, que perderam o bebê essa semana. Misericórdia, Jesus. A Márcia pede oração por ela mesma, por Renato, por Cristal e pelos seus pais. Aqui foram só esses. Então vamos orar, irmãos. Continuando crendo que o nosso Deus é especialista em milagre e pode fazer grandes maravilhas no nosso meio. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, por cada vida que foi mencionada, por cada família representada, as situações extremas nesse pedido de oração, Pai, que nós não podemos fazer absolutamente nada, mas que o Senhor, que é detentor de todo o poder, de toda a glória e de toda a majestade, ó Pai, move-se de íntima compaixão, porque quando o Senhor esteve entre nós, o Senhor fazia isso, e movido de compaixão, o Senhor curava, o Senhor libertava, o Senhor restaurava. Ó Pai, pela Tua misericórdia, faz isso no nosso meio, não porque merecemos, Pai, mas nós colocamos a nossa fé diante de Ti, para que o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio e alegrar o nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Culto maravilhoso, que Deus te abençoe. Vá para casa com essa mensagem no teu coração, que aprendamos a ouvir, como disse o nosso pastor. O rei Salomão disse que o conselho é para o ouvido do sábio e a vara é para as costas do tolo. Que nós sejamos sábios e que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, tem a falar com cada um de nós. Amém? Levante suas mãos. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Pai, por estar aqui nessa noite. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus, que é sempre maravilhosa. Obrigado pela vida do nosso pastor, que mais uma vez trouxe ensinamento da Tua parte para o nosso coração. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê da sua muita paz, desde agora e para todo sempre. A igreja diz, amém. Aplauda Jesus, dê um abraço no irmão aí do seu lado. Você em casa, Deus te abençoe. Você que vai ver posteriormente essa live, que Deus te abençoe.